Queridos irmãos e irmãs, chegamos assim ao final do ano litúrgico, hoje celebrando o último domingo do ano litúrgico e já no próximo iniciaremos novamente o novo ciclo da liturgia. E ao encerrar as celebrações de todo esse ano, a Igreja coloca diante de nós uma coroa, a coroa de Cristo Rei. A festa que coroa, que dá o coroamento a todo o ano litúrgico, é a solenidade de Cristo Rei. Porque nós meditamos nesses dias que aqui tudo vai passar, tudo passará, mas no final Cristo reinará sobre todos. Por isso que no final do ano litúrgico a Igreja nos apresenta, nos recorda esta verdade tão consoladora de que Cristo é o nosso Rei, Ele é o Rei universal, Ele é o Rei de todas as coisas, o Rei de todas as pessoas e também o Rei de todos os tempos. Tudo está sob o seu domínio. Nós poderíamos, para a nossa reflexão, nos fazer essa pergunta: por que nós chamamos Cristo de Rei? Jesus é Rei, mas podemos nos perguntar por que Ele é Rei? A segunda leitura, sobretudo dessa missa, nos responde essa pergunta, nos dá os motivos pelos quais Jesus é nosso Rei. São Paulo diz na leitura: Jesus é a imagem do Deus invisível. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus é Rei. Ele é Deus. Ele é Deus com o Pai. Ele é Deus com o Espírito Santo. Nós não podíamos ver a Deus, porque Deus é Espírito. Ele não tem matéria, não tem corpo como nós. Mas a partir do momento em que o Filho de Deus assumiu a nossa natureza, então Ele se tornou a imagem do Deus invisível. Mas assumindo a nossa natureza, Jesus não deixa de ser Deus. Ele continua sendo o que Ele era e começa a ser igual a nós. Então o primeiro motivo do título da realeza de Jesus é porque Ele é Deus. Ele é Rei porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, tudo lhe pertence, tudo lhe deve submissão, lhe deve amor, lhe deve obediência. Mas há um segundo motivo, que também a segunda leitura nos lembra: por Ele todas as coisas foram criadas. Jesus é Rei porque Ele é Criador. Já que Ele criou todas as coisas lhe pertencem. Ele é Rei porque Ele é Criador. Juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o Filho criou todas as coisas. Por isso Ele é Rei, porque tudo veio dEle, tudo foi feito por Ele. E não só Jesus criou as coisas, o Filho criou as coisas juntamente com o Pai e o Espírito Santo, mas Ele conserva todas as coisas, como nos diz também a leitura. Então Ele é Rei também porque Ele governa todas as coisas. Nada escapa aos planos de Deus. Por isso Jesus é Rei. Ele cuida, Ele governa todas as coisas. Temos mais motivos da realeza de Jesus, nos diz São Paulo: Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa união com Cristo é tão profunda e tão verdadeira que para expressar, para mostrar essa união, São Paulo usa a comparação de um corpo. Um corpo tem muitos membros, mas um membro não pode viver sem o outro. Nenhum membro que ficar separado do corpo pode continuar vivo, não é? Então, nós formamos com Cristo uma única coisa. E a melhor comparação é essa, um corpo. Nós somos membros de Cristo. Não podemos viver sem Ele. Viver sem Cristo é morte. Viver sem Cristo é tristeza, é desgraça, é tragédia. Nós precisamos dEle. E nós só podemos viver unidos a Ele. Por isso, Ele é o nosso Rei. Porque Ele é a cabeça desse corpo místico, deste corpo espiritual que Ele formou, que é a Igreja. Mas tem um motivo ainda mais forte, pelo qual Jesus é o nosso Rei. São Paulo nos diz na segunda leitura, e o Evangelho, sobretudo, nos mostra: Cristo é o nosso Rei, porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Salvador, ou então Redentor. Redentor, a palavra redimir, o verbo redimir, é a mesma coisa que resgatar. Cristo nos redime, Cristo nos resgata. Quando a gente fala de resgate,
a gente pensa logo em uma situação muito concreta, um sequestro, quando alguém é dominado por outra pessoa e se torna prisioneiro, se torna cativo, e só vai ser liberado se alguém pagar o resgate, a redenção. É a mesma coisa. Cristo fez isso. A humanidade estava dominada pelo demônio, escravizada pelo demônio por causa do pecado. E o que Cristo faz? Ele vem para nos resgatar. Ele paga aquilo que os nossos pecados mereceram, não é? Ele paga por nós. E como é que ele paga? Diz São Paulo, pelo sangue da sua cruz. Pelo sangue que ele derramou na cruz, Cristo se faz o nosso Redentor. E já que ele nos resgatou, ele nos reconquistou, nós agora pertencemos a ele. Por isso, ele é o nosso Rei. Não só por ser Deus, por ser Criador, por ser providência, que cuida de todas as coisas, por ser a cabeça da igreja, mas por ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Rei. E qual é a nossa resposta a essa grande verdade de que Cristo é o nosso Rei? O Evangelho nos responde. A atitude do bom ladrão. Uma coisa que nos impressiona hoje, meus irmãos e irmãs, é esse Evangelho. Alguém poderia falar assim, será que o padre não errou o Evangelho? Não? Festa de Cristo Rei, e nós ouvimos o Evangelho de Cristo morrendo na cruz. Festa de Cristo Rei, e o Evangelho nos apresenta Jesus humilhado, Jesus sendo desafiado pelos seus inimigos, sendo motivo de zombaria e covardia da parte até dos soldados romanos. Não, o Evangelho não está errado, porque foi aqui que Jesus reinou. Jesus reinou pela cruz. Aqui ele nos resgatou. Quando parecia que era o maior fracasso, era ali que ele vencia. Quando parecia que o demônio vencia, que a morte tinha vencido, Cristo estava vencendo e nós estávamos vencendo com ele. E no meio de todas aquelas pessoas no Calvário que duvidaram de Cristo, que o abandonaram, que blasfemaram dele, entre aquelas pessoas houve um que conseguiu, naquele homem coroado, embora de espinhos, conseguiu reconhecer um rei, conseguiu ver na cruz o seu trono, e por isso ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. O bom ladrão reconheceu Cristo como rei, e por isso ele foi salvo. Por isso Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, ainda hoje estarás comigo no meu reino, porque tu acreditaste que eu sou rei. Essa deve ser a nossa resposta, meus queridos irmãos e irmãs, acreditar nesse rei, acreditar nesse reino. Então a primeira resposta, a nossa fé. Eu creio que Jesus é rei. Mas uma segunda resposta é a nossa confiança. Como fez o bom ladrão, ele confiou em Jesus. Ele confiou na bondade, na misericórdia, no poder desse rei. E por isso ele fez a sua entrega a Jesus, pediu a Jesus essa lembrança. Que nós também hoje renovemos a nossa confiança em Jesus. Ele é o nosso rei. Se ele governa todas as coisas, se ele cuida de todo o universo, por que eu temerei? Por que eu terei medo? Se ele cuida de tudo e de todos, como que ele não vai cuidar de mim? Então a minha resposta também ao reino de Cristo é a minha confiança. Mais uma resposta que eu tenho que dar é a minha fidelidade. Jesus me resgatou, Jesus me fez dele, e agora ele deseja que eu viva uma vida nova segundo o seu reino, segundo os seus ensinamentos, segundo a vida que ele mesmo viveu. Mas o reino de Cristo vai se consumar lá na vida eterna. Aqui nesse mundo, ele quer que nós trabalhemos pelo seu reino. E por isso, uma resposta nossa também tem que ser o nosso apostolado. O que é isso? O nosso espírito missionário. Interessante que esse homem na cruz, ele virou um apóstolo. Ele que era um ladrão, se arrependeu e se tornou um apóstolo, um defensor de Cristo. Ele começa a falar para aquele que foi crucificado juntamente com ele: você não teme a Deus? Nós sofremos o que merecemos, mas esse não fez nada de mal. Ele se transformou num apóstolo e tentou levar aquele que era seu amigo também a salvação que Cristo nos traz. Que nós imitemos esse homem.
Imitemos o seu exemplo de fé no reino de Cristo, mas também o seu exemplo de apostolado, de missionário, que nós trabalhemos pelo reino de Deus. Deus conta conosco, Deus conta com as nossas mãos, com nossos pés, com a nossa voz, com o nosso coração, com a nossa vida. Toda a nossa existência deve ser consagrada ao reino de Cristo. E isso, meus queridos irmãos, tem que se concretizar também na nossa vida. Nós devemos pedir a Cristo que Ele reine no nosso coração, que Ele seja o rei de cada um de nós, mas também que Ele seja o rei da nossa casa. É muito bom que em nossa casa nós tenhamos ou um crucifixo, ou um quadro de Jesus, do coração de Jesus, ou uma imagem, algo que na nossa casa nos lembre e que fale a todos que chegarem em nossa casa: nessa casa o rei é Jesus Cristo, Ele reina nessa casa. Quem sabe no futuro, quem sabe não, vamos poder fazer. Existe uma cerimônia muito bonita, uma devoção muito bonita, que é a entronização do coração de Jesus nos lares. É um ritual próprio em que o sacerdote, juntamente com a família, consagra aquela casa ao coração de Jesus. Entronizar, colocar no trono, mas mesmo sem que tenhamos feito essa cerimônia, coloquemos Jesus no centro de nossa família, no centro da vida de cada um de nós, reinando em nós, reinando em nossas famílias. Ele vai reinar também na sociedade, Ele vai reinar no mundo inteiro, virá a nós o seu reino. Que nós então hoje renovemos o nosso amor, a nossa gratidão a Cristo Rei, que nós possamos dizer hoje, ainda com mais fé, com mais desejo, aquilo que nós dizemos sempre ao rezar o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Amém.